E aí, pessoal, como vocês estão? Ao Pastor Raul com mais um Nascido ESC. E sim, nós vamos continuar falando sobre o quê? Sobre política aqui no Nascido de Novo. Olha o calor que tá. Pastor Raul tá derretendo aqui no calor, mas chegou a época do calor, acabou o boi do friozinho, né? Que eu podia gravar numa boa com vocês. Mas então, vamos lá, né? Qual é a do cristão e a política? O pessoal usa Romanos 13, de 1 a 7, para quê? Para tentar calar a boca daqueles que estão envolvidos com política. Engraçado é que eles usam isso só quando você tem uma linha política diferente da deles. Entendeu? Quando você fala que você é um conservador, que você é bíblico, aí eles jogam isso para você que não, que o partido que está no poder aí é progressista, a gente tem que não sei o que, não pode se meter. Então vamos bater um papo sobre o quê? Sobre a atuação do cristão na política. Se realmente Romanos 13 está tratando que você tem que obedecer cegamente à autoridade. Também vai ser importante para a gente entender, pessoal, até que ponto nós, como cristãos, vamos obedecer às autoridades. Lembram-se, alguns anos atrás, logo no início do governo do Trump, do Donald Trump, vocês lembram aquela moça funcionária do cartório nos Estados Unidos que se negou a realizar o casamento de dois rapazes? Ela foi presa, mas ela não realizou. Por quê? Porque eram as crenças dela. Nós precisamos entender essa questão de quê? De que o Estado tem inferência na igreja, de que o Estado manda na igreja. A gente precisa entender. A igreja tem a sua função e o Estado tem a sua função. Então vamos lá, vamos estudar. Romanos 13, vamos ler a partir do verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministério de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Nós vamos estudar essa palavra, porque esse texto é muito usado para quê? Para falar que crente não deve se misturar com política e que a gente tem que obedecer cegamente às ordens dos governantes. Olha só. Mas a gente viu o quê? A gente viu semana passada, que Paulo tratou, logo na carta aos Romanos, Paulo tratou. Ali em Romanos 1, 21, 23, ele falou dos romanos. Ele falou do sistema de governo romano, onde o imperador era praticamente um deus, ele era idolatrado, onde o fato das legiões cultuarem animais, ele falou disso. Se isso é uma carta mandada à igreja que iria ser propagada. Então tem um aspecto subversivo nessa palavra. Um aspecto, o quê? De combate ao que está errado. Percebeu? Ele estava sim opinando pela questão política da coisa. Então Paulo estava se metendo com política, porque isso mostra. E ele mostra o quê? Ele fala que a estrutura está corrompida em diversos locais em Romanos. Ele mostra que a estrutura romana era podre. E ele falou, ele falou que os poderosos, ele trata dos poderosos em Romanos 1, 18, 32, os moralistas, Romanos 2, 1, 16, religiosos, Romanos 2, 17 a 3, 8, estão debaixo do quê? Da ira de Deus. E Deus, né, estão debaixo da ira de Deus, ó, em Romanos 3, 9 e 21. É isso que ele está falando, que os poderosos, moralistas, religiosos, estão debaixo do quê? Da ira de Deus. Que ele fala isso em Romanos 3, 9 e 21. E ainda mais, que Deus entrega estes
a seus próprios pecados. Mas, pastor, por que o senhor está falando isso? Você vai entender. Entrega esses a seus próprios pecados. Romanos 1, 24 e 27. Como resultado desses poderosos, moralistas e até os religiosos, deles viverem em podridão, deles viverem em idolatria, deles viverem corrompendo as coisas de Deus para o seu bel prazer, eles estão debaixo da ira de Deus, estão entregues a seus próprios pecados. É o que nós vemos do apóstata. Então aquele que é um líder de um partido que defende aborto, ele está entregue a seus próprios pecados. Pensa-se hoje em pecado como sendo algo, entendeu? Como sendo algo prazeroso. Ele só não me deixa ir para a cama com a minha vizinha. O pecado, eu vou para a cama da minha vizinha. Uhul! Só que ele não vê o mal que isso causa. Ele não vê a desgraça que isso causa. Se eu roubar dinheiro, eu vou ter uma vida melhor. Onde é que está o mal nisso? Só que não mostra que o cara vai ser preso e vai perder anos da vida. Mas o pecado é tido como algo bom. Mas aqui mostra que esses homens estão o quê? Debaixo da ira de Deus. Essa liderança romana estão debaixo da ira de Deus. E por estar debaixo da ira de Deus, eles estão entregues ao seu próprio pecado. Então estão entregues à sua própria podridão, onde eles se destroem. Romanos 1, 24, 27. Como resultado, eles são podres, são infames, têm uma mente corrompida e não têm capacidade de julgamento. É o que acontece, o que a gente vê no Brasil. A gente vê alto escalão vendendo habeas corpus. A gente vê alto escalão levando propina para fazer uma obra numa cidade que precisa de um hospital. Se não pagar propina para ele, as pessoas vão morrer. Por um acaso isso é coisa de uma pessoa normal? Então o julgamento dessas pessoas está destruída. Essas pessoas não têm o quê? Capacidade de governar. Base bíblica para isso? Romanos 1, 28 e 32. Então aqui não é apenas que Paulo mostra para vocês, pessoal, o problema lá de idolatrar a imagem do imperador ou idolatrar os bichinhos, como eu expliquei para vocês semana passada, para a gente tomar cuidado em não idolatrar os nossos, em não idolatrar os políticos. Para a gente tomar esse cuidado. Não é disso que ele só por isso que ele falou. Serve para isso, mas não é só por isso. É por quê? Porque Paulo mostra para a gente que os poderes imperiais romanos estão sobre reprovação e ira de Deus, e ser reprovado por Deus, ser entregue aos próprios pecados, tem frutos. Então, eles não são a autoridade de Deus. Olha só, e aí a gente vem para Romanos 13, entendeu? Porque nós temos que nos sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas, mas aqui o que acontece? Em Romanos 13, Paulo está falando da autoridade ideal. Ele está falando do que é ideal. Quando ele está tratando aqui, não de autoridade, no sentido das autoridades que estão aí. Está falando da autoridade correta. Aquela autoridade que é temente a Deus, aquela autoridade que segue os caminhos do Senhor. Aquela autoridade que faz o que a autoridade é colocada para ser feita. Entendeu? Ele está lidando com uma variante do governo ideal aqui, e não do lado político. Essa passagem não está falando no sentido de que nós não podemos zelar para o que é bom e que não devemos participar da política. Acima de tudo, ele denunciou o império e mostrou a podridão dos governantes de Roma. Aqui ele fala para aquele que comete transgressão, o ladrão, o assassino. Como assim? O ladrão, o assassino, o ter medo da espada. Paulo usa como autoridade, a palavra que Paulo usa aqui como autoridade, não é uma palavra que traz o quê? Especificamente para o político, mas traz autoridade como todo. Ele não usa cônsul, majestade, príncipes, presidente, nem nada. Ele usa autoridade como autoridade em geral. Podemos dizer aqui a força policial, por exemplo. Ele trabalha com o princípio geral. E a gente tem que entender alguns pontos aqui para a gente poder chegar à conclusão disso, se nós podemos realmente fazer parte da política. Primeiro ponto, nós vamos ver esse primeiro ponto hoje e no próximo Nascido ESC
a gente vai ver os outros pontos, tá? Primeiro ponto, a gente tem que entender que Deus institui toda autoridade. Deus é quem institui toda autoridade e é aquele que delega toda autoridade. Só Deus detém o poder, então ele delega para o político. Ele autoriza o político a agir com autoridade. Ele autoriza a polícia a agir com autoridade. A autoridade real é dele. A autoridade real é Deus que tem. Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos. Deus é a autoridade última. Deus detém o poder. Ele é a última instância. A última instância não é o STF. A última instância é Deus. Ele é a autoridade. Ele decide. Se ele é a última instância, é como a Constituição do Brasil. Você tem lei municipal, você tem lei estadual e você tem a Constituição. A Constituição está sobre todas elas. É superior a todas elas. É o nosso caso. Nós temos aqui a lei dos homens e nós temos Deus. Deus está sobre todos os homens, toda a autoridade. Percebe o ponto? Ele delega a autoridade, mas não para aquele que é o delegado, aquele que recebe a autoridade, fazer o que ele quer. E outra coisa, se você vê essa palavra, ele está falando em termos de autoridade, em termos de cuidado. Então, ele não está tratando aqui em termos de autoridade, devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. No 2 ele fala, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aquele que se rebela, aqui ele está falando no sentido do ladrão, ele está falando no sentido do corrupto, ele está falando no sentido daquele que defende o assassinato de criança no ventre da mãe, ele está falando desses, do assassino, percebeu? Ele está falando o contrário. Então, se nós formos parar para ver e tiver aqui o presidente, ele for corrupto, ele perde a autoridade dele, porque aí ele está se colocando contra o que Deus instituiu, porque a lei serve para o governante também, entende? É disso que está falando aqui, pessoal. Então, nós vimos, primeira coisa, nós entendemos toda a questão da podridão, nós vimos o quê? Que Paulo, ele retratou a podridão, e ele explicou tudo o que acontecia. E ele explicou o quê? O mais importante para nós. Ele explicou claramente o quê? Que os governantes que estavam os governantes que estavam podres, eles não tinham capacidade de julgamento. Deus os entregou a seus próprios pecados. Então eles não tinham mais capacidade de governar. Então eles não tinham mais a autoridade. Nós vimos isso. E é porque é Deus que institui toda a autoridade. Tá? E semana que vem nós vamos continuar entendendo tudo isso, nós vamos continuar entendendo isso, tá bem? Então até semana que vem com mais um Nascido S, que esse ficou longo, mas prometo que eu vou dar uma corrida. Deus abençoe, até a semana que vem, link na descrição com todas as nossas redes sociais, link para você baixar os nossos e-books gratuitos, link com a nossa lista para review da Amazon, ou seja, de indicações nossa da Amazon, e link para o nosso curso de teologia. Deus abençoe, pessoal.